Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma tentativa de passar conteúdo para vocês. Por esses dias a gente foi questionado a respeito de como poder resumir ou explicar de uma forma mais acessível o que seria ou como funciona uma constelação familiar. Foi me questionado a respeito da literatura e, pelo que eu percebo da literatura de uma forma geral, ela muitas vezes não é tão acessível para quem nunca vivenciou, quem nunca viu um processo de constelação. De antemão eu digo para vocês que esse vídeo não é para alguém que não tem interesse em entender como funciona a constelação. Até porque a proposta do vídeo não é ser curto, é ser longo, porque resumir constelação em pouco tempo é uma tarefa um tanto quanto que homérica. Mas a gente vai tentar fazer isso de uma forma prática, que seja fácil, e entendível, que isso é o mais importante. Vamos lá. Constelação familiar tem cerca de seus 60 anos. Ela foi desenvolvida por um ex-padre alemão, o Bert, que faleceu ano passado. E o processo do Bert começou a partir do convívio dele com os povos zulus no continente africano, no trabalho dele enquanto missionário. A partir do olhar para esse povo, o Helling percebeu que essa população, esses nativos, eles tinham uma tendência a ter menos problemas de saúde, porque eles tinham um movimento de cultuar a ancestralidade deles. O Helling ele era formado, ele tinha uma base como um psicólogo, e a partir de um estudo, de um apanhado de várias técnicas, várias teorias, que ele desenvolve a constelação familiar. São cerca de 13 teorias mais ou menos, que envolve desde a terapia primal, terapia familiar, psicanálise, gestalterapia, inconsciente coletivo, fenomenologia, campo morfogenético, enfim, um apanhado de coisas que fazem com que a constelação caminhe atrelada à ciência e não apenas a algo que possa parecer holístico, místico. A constelação ela é baseada no que o Helling chamou na Helling Science, que pode ser considerada como a ciência do amor, mas que é pautada em ciência, no método de observação. A técnica ela é desenvolvida e aprimorada a partir de sintomas. Sintomas que são apresentados dentro do campo mórfico, que fazem com que o constelador entenda o que está acontecendo e seja um grande tradutor da constelação familiar. Mas vamos lá. 3 leis que regem as relações humanas, segundo o Bert, ou 3 forças ou 3 ordens, chamadas também de ordens do amor, que regem as relações humanas e que, quando são violadas, geram um problema sistêmico e uma necessidade de reorganização e de reestabelecimento da ordem. Primeira lei: pertencimento. É a ideia de que todos têm o direito de pertencer, de que todos fazem parte. Então, eu não posso selecionar as pessoas da minha família que eu quero que façam parte da minha família. Minha família, ela é como ela é e do jeito que ela tem que ser. Então, digamos que algum ancestral meu fez parte da Segunda Guerra Mundial, fez parte do campos de concentração, e ele foi um nazista, e eu tento apagar essa memória, A minha família tentou apagar essa memória da história. É muito provável que os descendentes, inconscientemente, tentem resgatar esse indivíduo que foi excluído. É simples. Imagine que a ideia de constelação é pautada em formatos de estrelas que representam determinados símbolos, que são as constelações. Então, a constelação de Leão tem um aparato de estrelas, a constelação de Capricórnio tem um aparato de estrelas. Se a gente tira uma estrela dessa, a gente desnatura a constelação. É bem parecido com a ideia da constelação familiar. Ou seja, todos os indivíduos têm um papel e uma importância. E aí é onde entra o não julgamento. Não há espaço para julgar o ato daquele indivíduo, porque perante a constelação todos estão a serviço de algo maior. Todos estão a serviço do sistema, da vida, da sobrevivência. Se a gente pensar pelos dias de hoje, talvez seja menos fácil, seja um pouco mais difícil entender a necessidade de matar outro para sobreviver. Mas no passado, não tão remoto, isso era necessário. Isso fazia parte da realidade. Então, o que é que o sistema é? O sistema é uma memória de sobrevivência.
né? E é o que o Rupert Sheldrake traz dentro da memória de campo mórfico, é uma memória que está introjetada no DNA da gente. A gente não deixou de ser bicho, animal. Nós somos animais que pensam, né? Que têm uma capacidade cognitiva um pouco maior. Mas somos animais e temos essa memória genética, essa memória de sobrevivência, tá? Então vamos lá. Pertencimento. Todos têm direito de pertencer. Se eu excluo alguém do meu sistema, os descendentes vão sentir uma necessidade natural de resgatar esse indivíduo excluído. Como é que isso funciona, Bruno? Né? Inconscientemente, imagine uma doença autoimune, né? Em que o organismo ele começa a se atacar, tentando atacar o que ele acredita ser uma célula estranha, ofensiva ao corpo, né? Então ele começa a se destruir. O sistema ele faz algo parecido. Ele tenta trazer de volta o indivíduo que foi excluído. Como? Pegando os descendentes que têm uma aptidão natural para querer salvar a família, né? E pegando essa memória de sacrifício, né, desses indivíduos e colocando eles a serviço. Então, se eu excluo alguém da minha família que foi um agressor, por vergonha dele ter sido um agressor, provavelmente a minha família ela pode ser vítima, né? Meus descendentes podem ser vítima de agressores, ou a minha família pode produzir novos agressores, porque a ideia é olhar para o problema, mas não é olhando para o problema através do sacrifício que a gente consegue restabelecer a organização. Quando a gente constela, e aí vem a ideia de fenomenologia, a gente traz para o consciente aquilo que estava no inconsciente. Ao trazer para o consciente o que estava no inconsciente, a gente de alguma forma sana, né, a nossa necessidade de agir de forma inocente, servindo o sistema cegamente, e também abre um espaço para que a cura chegue ao sistema muito facilmente para frente, para os nossos descendentes, mas há também a possibilidade de resgatar uma memória anterior. Porque na hora que a gente faz esse movimento de se curar, o que é que a gente está dizendo para o sistema? Há uma nova possibilidade. Ok? Segunda lei, ou segunda ordem, hierarquia. Quem veio antes sempre tem preferência. Simples. Né? Se a gente pensar na vida prática da gente, é só a gente imaginar a fila do banco. Se alguém for à fila, isso é mal visto, isso gera um desconforto, isso gera um sentimento de afronta, de desrespeito. E ainda digo mais, né? Se a gente pensar nessa ideia da fila do banco, a gente ainda vai ver que não existe um caixa prioritário para pessoas acima de uma determinada idade. Ou seja, o que é que a gente está trazendo com essa informação? A ideia de que os mais velhos têm prioridade, têm preferência. Os que chegam antes da fila têm prioridade e têm preferência. Nas nossas relações funcionam da mesma forma, né? Os filhos nunca vão poder se igualar aos pais, né? Essa necessidade de salvar os pais que os filhos têm, né, por querer se pôr em sacrifício no lugar dos pais, faz com que muitas vezes os filhos se arroguem e queiram ser maior. E no querer ser maior, gera uma desordem. No que gera uma desordem, gera um caos no sistema e vai gerar um problema de padrão repetitivo, tá? Então, o que é que acontece? É importante a gente entender que todo mundo tem lugar. Seja quem chegou primeiro ou seja quem chegou depois. E cada um vai ter sua vez e seu momento. Essa é a grande lógica quando a gente trata de constelação familiar. O irmão mais velho, ele tem um papel e ele tem um lugar hierarquicamente superior ao irmão mais novo. O que não quer dizer que o irmão mais novo tenha menos importância. Quer dizer apenas que ele tem um lugar dele de irmão mais novo, inclusive com as suas benesses, né? Então, a gente precisa entender isso e trazer isso para todo o contexto. Quando a gente trata na questão empresarial, né, a constelação também é aplicada na parte organizacional, né? A gente percebe isso dentro de uma empresa quando a ordem anterior estabelecida daquela empresa, do fundador da empresa, não é respeitada, não é feito dentro de um movimento de honra. Essa empresa tem uma tendência muito grande a falar. Por quê? Porque eu não estou honrando a ordem anterior. É aquela história que a gente chegou até a postar na nossa página sobre a questão da ovelha negra.
A ovelha negra é aquela que rompe, aquela pessoa que rompe com o padrão, com a ordem anterior. Mas esse rompimento, ele tem que ser feito baseado numa ideia de respeito ao que já existia. É como se você pedisse as bênçãos do que já prevalecia. Dissesse, olha, por favor, cede espaço para eu poder trazer algo novo. E quando você faz esse movimento, muito provavelmente, em algum momento, você vai conseguir essas bênçãos e vai conseguir com que o seu movimento se propague de forma bem ostensiva. Certo? Terceira lei, terceira ordem, trata da questão do equilíbrio entre o dar e receber nas relações. Todas as vezes que a gente dá demais, a gente sufoca, a gente fica como credor e a gente acaba por gerar a falência da nossa relação ou de nossas relações. Então é importante a gente entender que dentro das relações, os atos positivos sempre vão gerar uma compensação um pouco maior do que aquela que foi recebida. E quando eu falo pouco, é muito pouco. Isso faz com que o amor cresça. Então uma relação em que uma pessoa se dá totalmente para outra, se coloca totalmente disponível para outra, né, vai estar fadada ao fracasso, porque isso vai gerar um sufocamento, né? Isso vai gerar um peso para a pessoa que está recebendo e não obedece, como a gente imagina muitas vezes que está fazendo, né? E para aquele que recebe demais, fica uma memória de, poxa, a qualquer momento essa pessoa vai estar batendo na minha porta, vai estar me cobrando e eu não tenho o que dar, né? Então é importante a gente ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio também é repassado dentro da ideia de que quando algo ruim me é feito, é importante que eu busque a reparação, mas essa reparação é feita um pouco a menos, para que a ideia de vingança não perpetue. Então, se acontece algum malefício para mim, eu vou tentar e vou buscar uma compensação pelo mal sofrido. Porque todas as vezes que eu sofro mal e não busco a reparação, o meu sistema e o daquela pessoa se interligam. E isso vai gerar o quê? Nos meus descendentes, uma necessidade de reparação. Porque eu violei a ordem do equilíbrio entre o dar e receber. E se eu não compensei, alguém lá na frente vai tentar compensar por mim. Certo? Hoje em dia já se fala numa quarta lei. Mas essa lei nada mais é do que dizer sim. Sim. Sim à vida dos seus ancestrais. Sim à história deles. Sim à sua vida e sim à sua história. Quando eu abro espaço para dizer sim a tudo como foi e honro tudo como foi, eu digo sim à minha vida até o presente momento. E a partir desse sim, eu posso ser a verdadeira ovelha negra e fazer diferente, porque eu não estou desrespeitando e não estou desonrando a vida que me foi passada. Eu só estou na realidade dizendo, sou grato por tudo que recebi e recebo tudo. Vítimas, agressores, usurpadores, usurpados, violentadores, violentados, eu recebo tudo. Tomo tudo. E fico com o melhor de vocês, que é o sim. Porque esse sim foi o que me trouxe a vida. E que faz com que eu leve a vida adiante, seja na minha profissão, seja no meu trabalho filantrópico, seja como pai, né? Eu levo a vida adiante, né? Eu passo a vida adiante, eu passo o sim de vocês adiante. Isso é o grande segredo da constelação familiar, né? Mas e aí como funciona, né? Quando o indivíduo traz uma questão, um problema, um sintoma, uma doença, nós vamos, em geral, quando a constelação é aberta, através de representantes, trazer à tona essa memória desse sistema para que haja uma visualização do problema e para que o constelador, através do movimento de condução e de interpretação do campo, faça com que o constelado se libere da necessidade de salvar os indivíduos daquela história. Então, na hora que ele diz sim para tudo, que ele entende o lugar dele, que ele entende por que ele estava seguindo aquele movimento, aí eu trago a consciência ao indivíduo e trago a ele o livre-arbítrio para que ele possa fazer diferente, ele possa fazer um novo. E nesse momento também eu estou gerando possibilidades novas para o meu sistema. Eu estou trazendo uma nova memória, né? Não mais aquela memória de sobrevivência em que
as mulheres não podem ter filhos, os homens não podem se manter num casamento. Não, memórias do tipo, relacionamentos podem dar certo, as mulheres podem ter o seu dinheiro, o seu trabalho, podem ter filhos é tranquilo. Então, quando eu trago essa memória, eu trago a cura ao sistema. Eu trago a cura ao indivíduo. E isso é feito através da representação, da movimentação dos representantes e a apresentação de sintomas. Não é? A ideia do campo mórfico traz muito a ideia da física quântica de que nós somos energia. E se nós somos energia, nós somos moléculas, né, em colisão. E é o nível de colisão é que vai trazer a densidade da matéria. Né? Nós estamos interconectados. Né? É o que Jung falava do inconsciente coletivo, essa memória coletiva que existe e a gente consegue captar. Então, o Helling diz que as nossas dores são as dores do outro, né? São as dores do mundo. Né? A nossa história não começa agora, ela começa lá atrás, na origem da humanidade. Quantos ancestrais nós não tivemos e quantas histórias nossas não são tão semelhantes. Né? Por isso que a importância também de participar das constelações. Porque quando eu participo das constelações, muito provavelmente os representantes que eu faço trazem para mim insights e memórias de questões a qual eu estou fidelizado no meu sistema. Trazem memórias também no meu sistema. Tá? Quando eu sou representante, eu não estou tratando da minha história. Eu estou tratando da história do outro. Mas ao mesmo tempo, eu estou abrindo a possibilidade de olhar para as dores da minha história. Né? Porque se eu estou representando a mãe de alguém, e eu nem sou mãe ainda, mas eu estou representando e consigo entender a dor daquela mãe, eu vou dizer, caramba, será que a minha mãe passa por isso? Minha mãe é tão parecida. Putz, eu nunca imaginei que a minha mãe passava por essas situações. Ok? Então é nesse momento, né, que os movimentos vão acontecendo, as falas vão sendo ditas, que hoje são mínimas, né, o nível de intervenção é bem pequeno, é que o campo ele vai gerando um movimento natural, um movimento dele, e as coisas vão se reorganizando. O que é essa reorganização? É dar a cada um a dignidade do seu destino. É trazer de volta aquele excluído com a história dele, com o destino dele, para que ninguém mais precise repetir. Por isso que hoje a constelação é uma técnica terapêutica tão buscada. Né? Por quê? Porque ela mostra que muitas vezes a gente está preso a histórias que não são efetivamente nossas. Né? E quando a gente faz a constelação, a gente abre a possibilidade para que a gente possa escolher de verdade. Porque se eu olho para o problema, entendo a situação, entendo que eu estou num movimento de sacrifício por uma história que não é minha e que faz parte de mim, eu posso devolver ao dono da história o que lhe cabe e dizer assim, olha, eu não preciso carregar essa mentalidade de escassez, por exemplo. Eu não passei fome, eu não passei necessidade, vocês passaram, e eu honro a história de vocês. Porque muitas vezes é esse processo de escassez, digamos que fez com que o indivíduo saísse do país dele e viesse para o nosso. E com isso trouxesse a gente para o que hoje a gente vive, que é o Brasil. Então, em resumo, né, um resumo bem longo por sinal, a constelação ela tem esse papel, ela tem essa dinâmica. Nas constelações individuais a gente pode utilizar bonecos ou o próprio indivíduo como representante, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouco do que é a constelação. Eu sei que pode ter sido rápido, eu sei que pode ter sido superficial, mas realmente falar de constelação demanda tempo, né? Demanda um curso que normalmente dura cerca de 2 anos, ou como a nossa professora faz, um intensivo de 10 dias sem parar. Então fica o convite, mais dúvidas é só falar com a gente, é só perguntar. Se não ficou claro, manda mensagem pra gente. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém que você conhece, que está em dúvida sobre a constelação familiar, ou não se sente seguro, envia para essa pessoa, tá? Vamos levar adiante essa técnica que traz tantas benesses e traz tantas ajudas pra gente, para quem representa, para quem está constelando
né? Para quem é o constelador, enfim, na hora que a gente olha e que a gente consegue fazer o mundo um lugar melhor, a gente está se beneficiando, tá? Espero que tenha ajudado vocês e qualquer coisa é só falar comigo ou com a Iana, a gente está aqui para ajudar. Abraço.